Diz aí. Você pergunta, o Panzi responde. E aí, galerinha que curte o Diz Aí, estamos chegando, mais atrasados do que o zagueiro do América em 2023. Mas chegamos e não sofremos gols. Você que mandou sua perguntinha, agora é hora de eu chegar por aqui e responder. Bora começar, bora falar de futebol ou de assuntos aleatórios. Vamos lá. Primeira pergunta do Cleomar.Andrade. Ele fala assim, ó, na lata. Batalha, Zaratio, Scarpa, Hulk e Paulinho. É o melhor quarteto do Brasil hoje? Buguei. Quarteto. Vamos lá. Batalha, Zaratio, Scarpa, Hulk e Paulinho. Cleomar, você é de humanas, né? Sei, você é de humanas. A gente tem essa dificuldade de fazer conta mesmo. Mas vamos lá, você falou quinteto, mas vamos de quarteto? O Batalha não é atacante, ele é primeiro volante, às vezes joga como segundo volante. Então vamos de Zaratio, Scarpa, Hulk e Paulinho. Agora sim, temos um quarteto. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha, Hulk e Paulinho, sem dúvida nenhuma, foi a melhor dupla do futebol brasileiro em 2023. Se Zaratio e Scarpa chegando e aí formando um quarteto, se eles formarão o melhor quarteto do futebol brasileiro, aí a gente tem que esperar a bola começar a rolar, né? Os campeonatos, as principais competições, mas são grandes nomes, né? Eu acho que o Scarpa era a peça que faltava a esse sistema ofensivo do Atlético, que já foi muito bem, mas foi muito dependente desses dois jogadores, Hulk e Paulinho. E não é nenhum problema ser dependente de Hulk e Paulinho, mas é que os caras fizeram 83 gols na temporada, né? Mais de 70% de participação nos gols do Atlético em 2023. Então precisa de mais gente para dividir esse protagonismo. Chega o Scarpa, que é um cara que tem ótimos números de assistência. Ele vai dividir o protagonismo, por exemplo, na bola parada. O Hulk não vai mais precisar sair da área, sair da cabeça da área para bater escanteio, para bater uma falta que vai ser um cruzamento, uma bola alçada. Ele pode ser uma das opções para essa bola levantada na área. Agora, é claro que o Hulk vai continuar sendo o batedor quando for uma falta direta, direto para o gol, ao invés de fazer um cruzamento. Enfim, chega o Scarpa para dividir esse protagonismo com o Hulk. Chega o Scarpa para dividir o protagonismo da assistência. O Hulk foi o cara que teve os números excelentes de assistências. O próprio Pavon também teve ótimos números. E o Scarpa, ele é muito bom nesse fundamento. Então chega para dividir protagonismo com o Hulk e Paulinho. Eu ainda acho que o Atlético precisa de mais uma ou outra peça, talvez mais um centroavante. Não sei o que o Kardec, né, pode entregar em 2024. Filipão, que é um ponta, jogador com características de lado de campo. Fala-se muito no Bernard, que não vem jogando como um ponta, mas é ponta de origem, sabe fazer a função. Enfim, essas outras peças a gente precisa esperar. E o Zaratio, cara, mais uma temporada, né? Zaratio é sempre um jogador muito importante, com e sem a bola. Muita facilidade para chegar à frente, para pisar na área. Jogador do penúltimo e último passe, é bom finalizador, joga muito bem sem a bola, entrega muito fechando uma segunda linha defensiva de 4 jogadores, e o Filipão gosta de jogar com essas duas linhas de 4, um 4-4-2, às vezes um 4-1-4-1 com o primeiro volante entre essas duas linhas. Então o Zaratio é um cara muito importante que, mais uma vez, vai ser fundamental para o Atlético. Agora, cravar que é o melhor quarteto do Brasil, eu não vou entrar nessa ainda não. Esse tipo de coisa a gente tem que esperar a bola rolar, ver como serão outros quartetos em outras equipes no Brasil. Tem muito time se reforçando, o Flamengo já tem um grande elenco, Palmeiras é sempre muito forte, o Internacional está contratando e se movimentando muito bem no mercado, o próprio Bahia. Então vamos esperar um pouquinho para ver como vai ser. Agora, Scarpa, Zaratio, Hulk e Paulinho, sem dúvida nenhuma, tem predicados, tem nome, tem bola para estarem entre os principais quartetos do futebol brasileiro, quiçá futebol sul-americano. Tá falado? Leandro Salles _Barbosa. Panzi, você acha que o Cruzeiro está indo bem no mercado? E qual posição precisa de mais peças? Ô Leandro, eu acho que tá indo bem, principalmente se a gente comparar ao mercado feito lá em janeiro de 2023. É até difícil comparar, né? Porque lá o Cruzeiro vinha de uma Série B, tinha que reformular elenco. Não dá para jogar uma Série A com elenco de Série B. E aí o Cruzeiro fez uma grande reformulação. Desta vez o Cruzeiro reformula a comissão técnica, traz o Larcamón, que é um desconhecido pra gente, e aí o problema tá com a gente, não é com o Larcamón, porque é difícil acompanhar futebol mexicano, e ele já tá há muito tempo lá no México, trabalhou em equipes menores no Chile, enfim.
mas o desconhecimento nosso em relação ao Larcamón, o problema está com a gente, não com o Larcamón, pelo menos comigo. É um desconhecido, mas olhando, estudando, analisando os números, o que a imprensa mexicana falou com a gente, com os nossos repórteres aqui na Itatiaia, chega muito bem falado, o técnico Nico Larcamón. E tem um perfil que me agrada muito. E eu acho que o Cruzeiro contratou um perfil, não um nome. E isso me agrada também. Em relação às peças, aos contratados, Lucas Romero, cara que tem identificação, né? E eu acho que isso conta demais. Ele é identificado com o clube, com o Cruzeiro, o torcedor adora o Romero adora o Cruzeiro, foi vontade do atleta voltar. Eu acho que isso é meio caminho andado. É bom o primeiro volante, sabe jogar como um segundo volante, pode fazer até a lateral direita, como já fez em outras oportunidades no Cruzeiro, apesar do Cruzeiro hoje não precisar disso, porque tem o William, para mim, um jogador mais regular do Cruzeiro na temporada de 2023. Dineno também é um jogador que eu particularmente não conheço, mas tem ótimos números no futebol mexicano e vem com o aval do técnico do Larcamón, que enfrentou o Dineno. Isso é muito importante também, a participação do técnico na montagem do elenco. Eu acho que o Cruzeiro se movimenta bem, sim, no mercado. Já tem o Zé Ivaldo, acho o Zé Ivaldo bom zagueiro, dos que estão e dos que estavam, né? Quando eu falo estavam, o Luciano Castan, o Zé Ivaldo talvez esteja um nível acima, é zagueiro de Série A, era titular do Atlético Paranaense, depois teve um problema lá dessa negociação, fica, não fica, renova, não renova, acabou saindo e vindo para o Cruzeiro ainda em 2023, mas só pode jogar agora na atual temporada. Acho que o Cruzeiro se movimenta bem no mercado e os nomes que têm sido falados, né, para ainda que não venham, mostram um Cruzeiro com mais sede no mercado, buscando nomes que são melhores, bem melhores do que os que aqui estão e daqueles que foram falados lá em 2023. Então a tendência é que o Cruzeiro monte uma equipe melhor do que a de 2023, sendo assim, vislumbre algo melhor na temporada. Ficar na primeira página da tabela, entre os 10 primeiros, avançar da fase de grupos da Copa Sul-Americana, chegar ao mata-mata e ir o mais longe possível. Cruzeiro tem camisa, tem nome, está de volta a uma competição continental, isso pesa muito e está trazendo jogadores experientes. Acho que é a temporada do Matheus Pereira. Matheus Pereira com uma pré-temporada, trabalhado bem fisicamente, pode entregar muito, já mostrou isso no fim de 2023. Então tenho muita expectativa em relação ao Matheus Pereira para 2024. O próprio Gabriel Veron, acho que também é uma boa movimentação do clube no mercado. Vai depender muito mais dele do que do Larcamón, do Cruzeiro. O Veron tem muito talento, já mostrou isso no Palmeiras, era uma das joias do Palmeiras, mas tem que colocar os pinos na cabeça no lugar, né? Apertar os parafusos, focar no futebol, focar numa carreira de atleta que tem sim muito a entregar. Então acho que o Cruzeiro se movimenta bem no mercado, precisa trazer, na minha opinião, mais um volante. Eu gostaria que trouxesse mais um zagueiro, e atacante nunca é demais, né? Então vamos lá, aguardar, esperar o que o Cruzeiro ainda pode apresentar para o seu torcedor. Mas até aqui, para mim, as movimentações feitas no mercado, os nomes já divulgados, para mim o Cruzeiro vai bem, tem ido bem no mercado e vai montando uma equipe mais forte. Mas o principal, tem que ser competitivo. Os jogadores têm que colocar isso na cabeça. E uma das características do Larcamón é fazer times muito competitivos. Tomara que dê certo. Vitor, _Coimbra, _Maia. Alô, Vitor, obrigado pela pergunta. Panzi, o Brasil vem virando uma Bundesliga com Palmeiras e Flamengo no topo há tanto tempo? Ô, Vitor, eu acho que ainda não chegou nisso não, né? Até porque a Bundesliga só tem um time, que é o Bayern de Munique, né? Então, pelo menos a gente ainda tem Flamengo e Palmeiras, o Atlético beliscou um Campeonato Brasileiro em 21, São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense ganhou outro dia, Fortaleza chegando à final de Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense ganhando Copa Sul-Americana, o Botafogo por muito pouco não ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Pipocada histórica, tadinha da Carol, nossa editora, torcedora do Botafogo. Sempre que eu falo no Botafogo eu lembro da Carol, aquela tristeza no rosto. Mas vai melhorar, Carol. Aham, sei. Mas enfim, aquela pipocada histórica do Botafogo em 2023... se continuar desse jeito, acho que pode ali na frente o Flamengo organizadinho, né? Fatura demais. Tem muita torcida no futebol brasileiro. O Flamengo pode subir ainda mais de patamar. Agora as outras equipes, o próprio Palmeiras, o Corinthians precisa se reorganizar muito ainda. Para 2024, eu tenho visto muito time vindo forte, além de Flamengo e Palmeiras. Acho que o Galo chega muito forte.
O Bahia está se reforçando muito, pode ser uma surpresa. O Internacional tem tudo para chegar forte. Pode virar uma Bundesliga? Pode. Depende muito do Flamengo, inclusive. Mas por enquanto não. Por enquanto eu acho que a gente ainda pode desfrutar de um futebol brasileiro com certo equilíbrio. Claro que nos últimos anos essas duas equipes têm se destacado, né, nas principais competições, Campeonato Brasileiro, Libertadores, mas ainda tem muito time que pode fazer frente a Palmeiras e Flamengo. E tomara que continue assim. Júnior SR. Alô, eu. Mentira. Alô, Júnior, um abraço pra você. Por que o Galo não traz o Everton Ribeiro? Primeiro, porque eu acho que nunca foi do interesse do Atlético o Everton Ribeiro. Segundo, ele joga mais pelo lado direito, é um meia-direito. O Atlético já tem Zarate, contratou o Scarpa, que também é um meia-direita. Talvez não jogue nessa função com o Filipão e com o Zarate em campo, mas é um cara meia-direita, joga por aquele setor também. Pavon jogava pela direita, apesar de ser um cara que rende muito pela esquerda. Acho que o Everton Ribeiro não se encaixa nem no perfil que o Atlético procura no mercado. E, sinceramente, ele tem uma história no Cruzeiro, né? Imagino que o Everton Ribeiro, nessa altura da carreira, que pode escolher, ele não viria jogar no Atlético. Não iria estragar o que ele tem com a torcida do Cruzeiro hoje para jogar no Galo. Júnior Ninho 07. É o Juninho, né, pô? Vamos lá. Alô, Juninho, um abraço pra você. Fala, mano. Fala, mano. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você também, pra toda a sua família. Sua opinião pra Cruzeiro, Atlético e América pra esse ano. Obrigado. Ô, Juninho, muito cedo, tá, cara? Muito cedo. A gente tá no início de janeiro, pré-temporada começando agora dos clubes. Eu acho que o Campeonato Mineiro, ele nos dá uma sustentação pra ali na frente começar a entender o que vai ser a temporada de Atlético, Cruzeiro e América. É claro que, de sopetão, o Atlético é o que está mais preparado, está pronto. Não desfez de elenco, o time titular foi mantido, comissão técnica é a mesma, uma das grandes contratações do mercado de 23 para 24, que é o Gustavo Scarpa. Então o Atlético hoje, antes das pré-temporadas começarem, o Atlético hoje é o grande time do futebol mineiro. Mas o Cruzeiro está se refazendo, está com uma nova comissão técnica, jogadores de um nível melhor do que o nível de 2023, ainda deve se reforçar com outras peças. Tenho batido nessa tecla. Eu estou apostando muito no Matheus Pereira para 2024, com uma pré-temporada acho que pode entregar muito, e o América num patamar abaixo, o Atlético num patamar acima, logo em seguida o Cruzeiro, e o América é um time que caiu, vai jogar a Série B, vai ter que montar um elenco mais modesto, diminuir folha salarial. América e Cruzeiro vão utilizar o Campeonato Mineiro mais para montagem mesmo, de laboratório, para o Larcamon tentar entender o que é a equipe, e a equipe entender o Larcamon. O América a mesma coisa, com nova comissão técnica, com o Cauã, com novos jogadores, um elenco mais modesto. O Atlético não. O Atlético vai utilizar o Campeonato Mineiro para melhorar, para dar cancha e para dar entrosamento ao Scarpa com o restante do elenco, para o Filipão fazer alguns testes e, claro, para se preparar para as principais competições, sendo elas Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Mas nesse momento, antes de ver a bola rolar, antes dos times entrarem em campo, é claro que o Atlético está num nível acima dos demais. Agora, o Cruzeiro chega para 2024 com a responsabilidade de ao menos ir à final do Campeonato Mineiro, que antes o América tinha um time mais forte, né, pelo menos no início de 23, 22, 21, 2020, quando o Cruzeiro estava na Série B. Esse ano não. Esse ano o Cruzeiro é o time de Série A ao lado do Atlético e o América de Série B. Então a responsabilidade do Cruzeiro é ser finalista do estadual e de alcançar voos maiores no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e quem sabe fazer uma grande Sul-Americana. Mas tem que esperar, não dá para cravar nada dos três ainda sem ver a bola rolar não, beleza? Davidson.alves.353. Panzi, por que as categorias de base dos clubes mineiros revelam tão pouco? Davidson, cara, isso é pauta para uma mesa redonda, aliás, para algumas mesas redondas, para programas, para horas e horas de debate. Eu acho que a coisa é muito maior, a discussão é muito grande. Para mim, houve um desleixo com as categorias de base dos nossos clubes aqui. Dirigentes anteriores encararam como custo e não como algo que poderia beneficiar como investimento, né, desses clubes. E a base é investimento. A base, ela salva os clubes.
E eu não tô falando de salva quando tá mal, entra um jogador da base, não. Salva financeiramente mesmo. É produzir jogador, revelar jogador, vender o atleta, como o Palmeiras faz, como o Flamengo faz. E o clube que revela e vende muito, ele está sendo observado pelos europeus. Você não tenha dúvida que lá na Europa todo mundo está de olho em Flamengo, é em Fluminense, é em Palmeiras, é em Santos. Ninguém olha para Atlético e Cruzeiro, não. Atlético e Cruzeiro precisam de uma vez por todas, e aí eu vou colocar o América também, que em outrora, né, o América já foi um grande clube revelador, deixou isso de lado um pouco. Salum tem dito que vai recuperar, tomara que isso aconteça. Mas Atlético, Cruzeiro e América precisam focar e investir na base. Base é investimento. E voltarem a ser clubes reveladores para chamar a atenção da Europa, dos grandes da Europa. Não adianta nada você revelar um jogador a cada 10 anos, a cada 5 anos. Os caras não te olham, não te observam. Eles vão olhar para outros clubes. Para Palmeiras, para Flamengo, para Santos, para Fluminense, para Atlético Paranaense. Porque eles estão sempre revelando. Então já chama atenção. Então passou da hora dos clubes daqui de Belo Horizonte repensarem a forma de trabalhar com base. Já tem feito isso. Eu até estou mais animado com o que eu tenho escutado, com o que eu tenho visto. Mas é um trabalho de médio e longo prazo. Não vai ser da noite para o dia que os nossos clubes daqui vão voltar a ser clubes reveladores. Tomara que esse trabalho de formiguinha esteja sendo feito e esteja sendo bem feito. Para daqui a alguns anos eu voltar aqui e falar que finalmente voltamos a ser ou ter clubes reveladores, porque por enquanto está cada vez mais difícil aqui em Belo Horizonte. Aliás, nós da imprensa temos culpa, e vocês torcedores também. Não vou generalizar, nem a imprensa, nem os torcedores, mas a cultura de Minas Gerais é de queimar a base. Jogador da base entra em campo, faz um jogo ruim, isso aí não serve. Foguete molhado. Aqui acontece muito, já cansei de escutar esse tipo de frase. Então nós temos que fazer nossa meia-culpa também. Precisamos ser mais pacientes, precisamos entender melhor o que é revelar, o que é lançar, o que é garimpar um jogador de base. E não achar que a base é a solução para tirar time de zona do rebaixamento ou time que está mal na temporada. Beleza? Cláudio Mesquita, _13. Panzi, qual a maior fragilidade do time do Galo? Ô Cláudio, apesar da defesa do Atlético ter sido a melhor do Campeonato Brasileiro, eu acho que a lateral direita ainda é o calcanhar de Aquiles desse elenco do Atlético. Tem bons laterais, eu sou fã do Mariano, tecnicamente é muito bom, mas já tá ali no final da carreira, né? Muitas lesões, sequência de lesões, não dá para contar com o Mariano durante toda a temporada. E o Saravia é aquele cara que oscila muito, né? Em determinado momento foi muito bem no Atlético, em outros momentos mal demais, mas é um lateral que apoia bem, é o rei da canetada, né? Que deu de caneta em 2023, mas ainda assim eu vejo como o grande calcanhar de Aquiles desse elenco do Atlético. O sistema defensivo, a zaga tá bem, cabe mais um zagueiro? Cabe, principalmente se for acima do nível dos que estão no elenco hoje. Se for para trazer mais um, eu acho bobagem. Lateral esquerda tem o Arana, imagino que o Rubens ainda seja a opção do Filipão para uma ausência do Arana, mas o Arana é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Volantes, eu acho que o Atlético está muito bem servido, tem o reforço do Batalha para 2024, ele que se lesionou na reta final de 23, e do meio para frente chegou uma peça espetacular que é o Scarpa, né? Além disso, o Atlético tem a melhor dupla de ataque do futebol sul-americano, Paulinho e Hulk. Cabe peças para reforçarem o elenco, sem dúvida nenhuma. Todo jogador bom cabe em elenco bom. Mas você me perguntou qual que é a maior fragilidade. Eu não vou dizer nem fragilidade, mas o que o torcedor fica inseguro ainda em relação ao elenco do Galo, para mim é a lateral direita. Rona Táxi. Não sei se é Ronan ou Ronaldo Táxi, mas um abraço. Rona Táxi. Bom dia. Por que Itatiaia? Bom dia porque ele mandou a pergunta de manhã, né? Nós estamos gravando isso aqui, por exemplo, à noite. Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Rona Táxi. Por que a Itatiaia dá um foco maior em todos os programas e nas plataformas ao Cruzeiro? Eu não vejo dessa maneira, sinceramente, tá, Rona Táxi? Aliás, a gente até divide muito bem aqui na Itatiaia, né? Noticiários de Atlético e Cruzeiro, o que é publicado nas redes sociais. Mas eu respondi a um ouvinte, não sei se essa semana ou semana passada, questionou algo parecido. Quando um noticiário é maior que o outro, às vezes é porque o factual, né, a notícia, o que está quente de notícia de um clube, demanda mais tempo para debater, para informação.
Às vezes na turma do bate-bola, no Rádio Esportes, na segunda, na terça, seguidamente o Cruzeiro ou o Atlético vem primeiro, porque tem uma notícia mais importante, uma notícia quente, uma apresentação de um jogador, de um treinador, uma informação diferente. Então, provavelmente, essa equipe, esse clube vai demandar um pouquinho mais de tempo, vai ter mais postagens, vai ter mais debate. Agora, geralmente, o dia a dia é muito bem dividido aqui, às vezes até cronometrado. Noticiário de Atlético, de Cruzeiro, o que é publicado nas redes sociais, então não tem muito disso não. Não sei para qual time que você torce, mas acho que você tá meio frustrado, talvez você seja atleticano, achando que tá falando mais do Cruzeiro. Mas não se assuste, tem muito cruzeirense que acha que a gente fala mais do Atlético, mas não tem nada disso não. Vai depender muito do factual. Se tem mais informação ou se tem uma informação mais quente de um dos dois, a gente vai dar mais ênfase, senão vai ser sempre bem dividido. Luan_Oliveira 710. Alô Luan, um abraço, obrigado pela pergunta. O que será da nossa seleção, Panzi? Cara, Luan, que tristeza, bicho. Que tristeza tá a seleção brasileira. Falei outro dia na turma do bate-bola. Eu não sei se eu chamo a CBF mais de Confederação Brasileira de Futebol ou se eu chamo de Confusão Brasileira de Futebol, ou Confederação Bagunçada de Futebol, ou Confederação Brasileira do Furdunço. Porque é notícia ruim atrás de notícia ruim, é pataquada atrás de pataquada, é presidente que sai, é presidente que volta, é presidente que anuncia técnico estrangeiro e o técnico estrangeiro dá uma banana e renova o contrato. É o Diniz que era interino e agora não vai ser mais interino. A gente não sabe se o presidente da CBF, o Edinaldo, se ele é presidente ou se não é, mas enfim, se ele mentiu ou se ele foi um bobo da corte em relação ao Ancelotti. A seleção dentro de campo vai de mal a pior, né? Eliminatória vergonhosa, abaixo da crítica até aqui. O nosso principal nome, né, o Neymar, a gente não sabe mais se ele quer ser jogador de futebol, se quer ser promoter, se quer ser capitão de navio. Ninguém sabe mais o que o Neymar quer. E olha que eu sou fã do Neymar. Enfim, tá muito ruim, é uma tristeza. Eu sou Pacheco, amo a seleção brasileira, amo Copa do Mundo, amo Copa América, dou muito valor a essa competição, adoro a eliminatória e me dá uma tristeza, cara. Eu que já vi a seleção brasileira ser campeã do mundo em 94, vi a seleção brasileira ser campeã do mundo em 2002, chorei quando perdeu a Copa de 98 e de lá pra cá, cara. Por mais que a gente tenha feito até boas Copas, né? Acho que 2010 a seleção vinha bem, foi até melhor que a Holanda em boa parte do jogo. Em 2014 fomos semifinalistas e veio aquele grande vexame, a primeira grande porrada, né, que tomamos, o 7-1. Depois em 2018 fizemos um jogo muito bom contra a Bélgica, um grande segundo tempo, acabamos sendo eliminados, muito em função do primeiro tempo e do Courtois, que fez uma partidaça. 2022, aquele jogo contra a Croácia, eu estava na Copa do Mundo, em Doha, estava no estádio. O Brasil faz 1-0 e aí toma um gol no final do jogo, quando estava com o jogo na mão e acaba sendo eliminado nos pênaltis. E agora o pior, né? Quando a coisa tá ruim fora de campo, aí o reflexo ele é imediato dentro de campo. Enquanto a CBF não se reorganizar fora de campo, dificilmente dentro de campo a coisa vai melhorar. Então, a gente fica com receio, porque tem uma Copa América batendo a porta. Por mais que o brasileiro torça o nariz para a Copa América, eu acho uma competição legal pra caramba, torço muito para a seleção brasileira, quero buscar Uruguai e Argentina nessa Copa América, ainda estamos atrás em termos de conquistas, mas precisamos melhorar muito, né? Precisamos melhorar muito para ficar ruim, porque tá péssimo. Então me dá uma tristeza muito grande. Mas para a gente melhorar dentro de campo, Luan, primeiro precisamos nos reorganizar fora de campo. E tá difícil, mas eu acredito. Tomara que a partir de agora, com a vinda da FIFA, da Conmebol e um esforço de todos, dos clubes principalmente, a CBF se reorganize, porque o futebol brasileiro precisa, e a nossa seleção ainda mais. Valeu, gente, obrigado pela sua presença, obrigado por você que mandou pergunta e desculpe pelo atraso. Nesse diz aí, o primeiro do ano, primeiro de 2024, prometo que a partir de agora seremos mais certeiros. A culpa é do Lucas, é do produtor, mas eu tô aqui firme e forte. Valeu, gente, até a próxima.